Um time profissional versus um time amador. Esse foi o jogo de hoje. Um time profissional versus um time amador. Eu canso de falar aqui no canal que a alta cúpula do Santos engana o torcedor há anos. A alta cúpula do Santos engana o torcedor há anos. Semana passada foi um oba-oba com esse negócio de contratação, de especulação. Pereira, Salazar, Bruno Henrique, enfim. Inúmeros jogadores. Aí veio o Dodô, veio o tal de Furque e veio o Jean Lucas que, né, conseguiram contratar aí. E só tá vindo o Jean Lucas porque o Santos está cedendo o David Washington como uma preferência, né? Como uma preferência. E o David Washington hoje foi o jogador que mais fez pelo time do que todos os outros jogadores. O David Washington conseguiu uma bola na trave, conseguiu um pênalti. Se ele acerta aquela bicicleta ia ser um golaço. Só que é o detalhe. A diretoria do Santos quer vender o moleque. Está sendo seduzida pelos 30 milhões de euros que o Mônaco pode comprar, né? E com isso, com a vinda do Jean Lucas, pode ter certeza que vai ser abatido 5 milhões desse dinheiro aí. Qual que é a conclusão que eu quero chegar? Todos os anos o Santos vende jogadores promissores, vende, e o clube fica desse jeito aí, sendo humilhado, com jogadores ridículos no elenco, Messias, Joaquim, João Lucas. Aí entra os meninos da base, coitados, os moleque entra totalmente vulnerável. Aí tem Balieiro, que é fraco, Mendonça, né? Camacho. Todos os anos é isso, vende jogadores promissores, né? Tudo bem que tem uns aí que tem que vender mesmo. Mas, por exemplo, o David Washington é um cara que está próximo. É um jogador próximo você lapidando ele, tendo um time bacana para jogar do lado, ele é o jogador que chega mais próximo ao Neymar. Não no quesito de qualidade, mas sim de uma joia, de um jogador que possa ter grandes proporções. Um jogador nitidamente que você vê que ele é 1000 vezes melhor que o Marcos Leonardo, ele tem uma projeção de craque, mas querem sacrificar o menino, né? Vender o menino para pagar as contas. E no fim não paga conta nenhuma, o clube fica avançando todos os anos, não tem um projeto de estádio, não tem projeto de um CT decente para os meninos da vila, não tem projeto para o futebol. Enquanto isso, o clube, ano a ano, vai sumindo do cenário do futebol brasileiro. Todos os anos é isso. Vende. Ah, o clube está quebrado, está quebrado. O clube nunca está quebrado. A diferença é, o Santos arrecada menos. O Santos arrecada menos dos demais. Mas o Santos não é terra arrasada. Vendem essa história para você, torcedor, que o Santos é um clube quebrado. Não é. Eles enchem os cofres do clube com venda de jogadores promissores e depois contratam esse bando de bagre para vestir a camisa e tomar de 4 pro São Paulo, tomar de 4 pro Corinthians, igual foi o ano passado, né? Na Copa do Brasil, perde para Palmeiras, perde para todo mundo, é eliminado de competições sul-americanas contra time venezuelano. Enquanto o torcedor não se conscientizar do real problema, de quem causa o problema no Santos, ninguém vai. O Santos nunca vai sair dessa, gente. O Santos nunca. Hoje o São Paulo foi um treino pro São Paulo. Um treino. É um treino. 58 mil cabeça no Morumbi. O São Paulo com o pé nas costas. O time do Santos não consegue competir. Não tem como competir, gente. Vocês acham mesmo que um time que perdeu pro Cuiabá, que ganhou do Goiás com um pênalti fantasma, né? Com um pênalti ali que o juiz deu no último minuto, que ganhou do Goiás naquela sofrência, que o Goiás é um time ruim. Vocês acham mesmo que o Santos poderia ganhar do São Paulo hoje? Vocês acham mesmo que o Santos poderia conseguir empatar?
Não vai, gente, não consegue. O São Paulo vindo de uma eliminação, vindo de uma classificação, né, eliminando o seu principal rival, que é o Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, né, são os principais rivais de São Paulo. Como que o Santos ia fazer um bom jogo hoje, gente? É impossível. É impossível. Então, assim, gente, enquanto o torcedor não se conscientizar de que o real problema é a alta cúpula do Santos, não é só o Rueda. É Rueda, é Pérez, é Modesto, Odílio, é Marcelo Teixeira, é todo mundo. É todo aquele comando CG, é todos esses caras. Ninguém quer o bem do Santos. O que eles querem, o que muita gente quer, na verdade, é o dinheiro do Santos e não a melhoria do Santos. Enquanto o Santos estiver jogando na Vila Belmiro para 12 mil, tiver um centro de treinamento abaixo dos outros, enquanto o Santos não tiver um centro de treinamento decente para os meninos da Vila, enquanto o Santos ficar vendendo jogadores promissores, fazendo caixa, vendendo, e não repor a altura, não montar um time competitivo, não usar do próprio dinheiro que ganha e fazer um estádio sem depender de empresa X, Y, Z, o Santos é autossustentável se o Santos quiser. Mas os caras querem fazer o Santos uma potência do futebol brasileiro? Os caras querem fazer o Santos voltar a ser potência? Porque o que sobra pro torcedor do Santos hoje é falar do Pelé e falar do Neymar. Não sobra nada para falar do Santos mais. O Santos morreu, gente. O Santos morreu. O Santos pode ser sepultado no final do ano numa Série B. Sepultar o Pelé no final de 2022 e vão sepultar o Santos no final de 2023. A torcida ficou de oba com essas contratações, com essas especulações do mercado e esqueceram da realidade, esqueceram de ver o time que o Santos tem na mão. Contratar o Jean Lucas não vai evoluir o patamar do Santos. Contratar o Dodô não vai evoluir o patamar do Santos. Contratar o Furk não vai evoluir o patamar do Santos. Vendem o Marcos Leonardo, vendem o David Washington e contratam o Furk, jogador de 33 anos que ninguém conhece. Aí sobra pra gente aqui, sobra pro torcedor ficar acreditando, torcendo para que dê certo a contratação. Gente, o time do Santos não dá, não tem como competir. São jogadores abaixo da média, são jogadores que não correspondem. O campeonato do Santos é contra Cuiabá, Goiás, Corinthians, América Mineiro. Do 12º para cima, o Santos não compete com ninguém. Essa é a realidade do Santos hoje. Enquanto o Santos não evoluir de estrutura, enquanto o Santos não evoluir de dentro para fora, não vai ter mudança. Não dá pra gente ficar acreditando no jogador A, B, C ou D. Não dá pra ficar acreditando. O Santos precisa de uma mudança de dentro para fora. Contratar esse Turra aí, por mais que eu ache que ele é um bom profissional, ele é um bom profissional, mas ele é um bom profissional como estagiário, como auxiliar. Ele não é um bom profissional como técnico mesmo, um cara que vai vir para mexer com as estruturas do time, fazer o time jogar melhor. Não. O problema do Santos hoje é muito mais embaixo, não é o Paulo Turra que vai resolver. Ele pode resolver uma coisa ou outra, mas o principal objetivo ele não vai resolver, que é fazer o time jogar. Ninguém consegue fazer esse time jogar. O problema não era o técnico? O problema não era o Odair Helma? O problema não era o Lisca? O problema não era o Bustos? O problema não era o Carille? O problema não era o Fernando Diniz? Não era o Olan? Estamos há quanto tempo colocando o problema em técnicos, esquecendo do jogador, esquecendo de quem contrata, esquecendo que está entrando milhões e milhões para os cofres do Santos vendendo o Ângelo, possivelmente Marcos Leonardo, possivelmente David Washington, e o time é colocado a essa humilhação. O torcedor do Santos é humilhado todas as vezes quando chega um jogador abaixo. Essa é a humilhação do torcedor, não é só perder de 4. É quando contrata jogadores que ninguém conhece, jogadores abaixo, jogadores ruins.
Então o torcedor precisa se conscientizar. Vender o David Washington é acabar com o Santos. Porque esse dinheiro vai vir, dizem que é para pagar conta, no fim não paga conta nenhuma, uma parte do dinheiro vai para o jogador e a outra parte vai para onde? Ele some. Ele some em jogadores ruins ou na mão de sei lá quem, de empresários, de dirigentes. E o Santos ele vai sumindo do futebol brasileiro. O Santos hoje ninguém mais respeita o Santos. O Santos hoje é um catado. O Santos hoje é um clube pequeno, um clube de bairro. O Santos hoje é o clube da Vila Belmiro. O Santos não é mais um clube do Brasil, um clube do futebol mundial. O Santos é um clube da Vila Belmiro. Daquele pedacinho quadrado, daquela sardinha. É isso que é o Santos. O Santos é aquela sardinha. Enquanto o Santos ficar jogando naquela sardinha, nada vai mudar. Se você quer entender melhor o meu raciocínio, assista o vídeo anterior sobre a venda do David Washington, que eu falo lá. Hoje o Santos, gente, não tem nem o que falar de futebol. Não tenho nem o que falar de futebol. Ninguém jogou bem. O time totalmente aberto, o São Paulo trocando passe no meio, trocando passe no ataque, na zaga, nas laterais. E ninguém roubava a bola. Por quê? Porque a competitividade não existe. O time do São Paulo é aqui, o time do Santos é aqui embaixo. Não tem como competir. O time é fraco, o Messias é lento, o Joaquim é ruim. O problema não é contratar o Joaquim. O problema é pagar 16 milhões no Joaquim. Vocês entendem? O problema não é ter o Mendonça no time, é pagar 700 mil de salário. Vocês entendem? Às vezes o que está acontecendo no Santos hoje? Está tendo um déficit de qualidade de futebol e de dinheiro. O Santos perde nos dois quesitos, financeiro e no futebol. É muito dinheiro para um jogador e pouca entrega. A conta não bate. O clube vai cair. Essa conta, ela foi feita errada. Essa conta ela é feita errada há muito tempo. O Santos não ganha um Campeonato Brasileiro há 20 anos. Ano que vem completará 20 anos que o Santos não ganha um Campeonato Brasileiro. O Santos está há 8 anos sem ganhar um título. O Santos não joga uma Libertadores há quanto tempo? Não ganha uma Libertadores há 12 anos. Não ganha uma Copa do Brasil há 13 anos. Então como que o Santos vai evoluir? Venderam um monte de gente no passado, o que contrataram? O que trouxeram de bom? Nós tivemos o Neymar, o maior jogador em atividade do Brasil. O que o Santos aproveitou? Da venda do Neymar, do legado que o Neymar deixou? Nada. Contrataram um monte de pé de rato. Pra quê? Pra ficar te enganando. E mudança de verdade no Santos nunca teve, de estrutura e nem de futebol. Foi anos e anos ganhando Paulistinha, uma classificaçãozinha aqui, mas depois uma eliminação na final. E o clube vai sendo carregado até sumir. Esse é o Santos Futebol Clube. Então, gente, me desculpa ficar falando de formação tática de jogador A, B ou C ou D, não adianta. Nós temos que bater na raiz do problema, entender a raiz do problema. Enquanto não entender a raiz do problema, o Santos sempre vai ser desse jeito. Enquanto o Santos não mudar de dentro para fora, não vai ter mudança. O Santos não pode contratar jogador, pode se iludir com qualquer jogador que for vir. Enquanto não tiver mudança de estrutura, de mentalidade, de pensamento grande dentro do clube, o Santos não vai crescer. O Santos sempre vai viver desse jeito. É simples. Pode ficar aí vendo vídeo de um monte de gente aí falando de jogador A, B ou C, de tática, disso, aquilo. Não é esse o problema. O problema não é esse, gente. O problema tá lá na alta cúpula. É lá. O Santos não aguenta ficar jogando na Vila Belmiro. O Santos precisa evoluir. Enquanto não evoluir as suas estruturas, o Santos não vai ganhar nada, gente. Todos os clubes estão com o pé nas costas em relação ao Santos. Todo mundo tem estádio grande. Coloca 30 mil, 40 mil cabeça. O Morumbi é velho, mas coloca 58 mil cabeça. 3 milhões de renda, 4 milhões de renda. E o Santos com 500 mil de renda. Não vai dar certo. Nós seremos humilhados todas as vezes. Hoje foi uma vergonha
Eu digo, eu tenho vergonha de ser santista hoje. Neste momento eu tenho vergonha de ser santista. Eu não tenho orgulho nenhum do que eu tô vendo. Não me traz orgulho nenhum. Sabe? É triste, machuca a gente. É desanimador. É por isso que a torcida do Santos vem diminuindo com o passar do tempo. E possa ser que vire um time de bairro. E ficará só com os concretos lá da Vila Belmiro, não é nada. É isso que vai sobrar pro Santos. E falar de Neymar e falar de Pelé e Neymar. É isso que vai sobrar para você, torcedor. Entenda a raiz do problema. Enquanto não entender a raiz do problema, enquanto as pessoas não baterem na raiz do problema e cobrarem evolução disso, não vai evoluir. Se vender o David Washington, nada vai mudar. Esqueça essa ideia de que vai evoluir, vai entrar dinheiro e não sei o que, vão contratar. Não vão contratar. Não vai evoluir. Isso daí, gente, é problema antigo. Venderam 500 milhões, 1 bilhão de jogadores e nada foi evoluído dentro do clube. Pode vender o quanto for. O problema é que esse dinheiro não é revertido para o clube. Enquanto não for revertido para o clube, o Santos não vai evoluir. Entendam isso de uma vez por todas. Estão enganando você, estão enganando o torcedor, estão nos enganando. É isso. Um abraço, fique com Deus e reze muito porque senão o Santos vai cair.